Se você prestar bastante atenção no que os mecânicos mais experientes estão usando para ir trabalhar hoje em dia, vai perceber um padrão. Eles não estão chegando na oficina em Silverados 2024 ou F-150 novinhas em folha. Eles estão, de forma discreta e metódica, comprando picapes de uma era bem específica antes que o resto do público perceba. E há uma razão para isso. As picapes modernas não são mais feitas para o proprietário. Elas são feitas para o fluxo de receita do fabricante. Recursos bloqueados por software, atualizações over-the-air que mudam o comportamento do seu veículo da noite para o dia e taxas de assinatura só para usar seu próprio chaveiro. A picape na sua garagem não é mais totalmente sua. Os mecânicos descobriram isso anos atrás. Eles pararam de lutar contra isso e começaram a construir uma estratégia de saída. Hoje estamos abrindo o cofre e revelando a lista para sempre dos mecânicos. São três picapes analógicas específicas dos anos 90 que não podem ser rastreadas, não podem ser subscritas e não podem ser desativadas por um servidor corporativo. Você precisa encontrar uma antes que elas sumam. O número um na lista para sempre é o rei indiscutível das garagens americanas. A Ford F-150 de nona geração, conhecida como OBS, ou Old Body Style, estilo de carroceria antigo, foi construída de 1992 a 1996. Quando você compra uma picape moderna, está comprando uma rede frágil de sensores envolta em alumínio. A Ford OBS foi construída com painéis de carroceria de aço de calibre grosso e pesado e um verdadeiro chassi de longarinas. Ela tem um cabo de acelerador físico. Ela tem botões táteis de verdade para o aquecedor e os controles de climatização. Mas a verdadeira razão pela qual os mecânicos estão acumulando esta picape específica é o que fica entre as longarinas do chassi. O que fica lá é o motor 6 cilindros em linha de 4.9L e 300 polegadas cúbicas. Este não é um motor de carro. É um motor de trator enfiado em uma picape. Ele usa um bloco de ferro fundido e um cabeçote de ferro fundido. Enquanto as picapes modernas dependem de guias de corrente de sincronização de plástico que racham e detonam o motor por volta dos 130 mil quilômetros, o motor Ford 300, de 6 cilindros em linha, usa sincronização por engrenagens. Não há corrente para esticar. Não há correia para arrebentar. As engrenagens de sincronização durarão mais que a própria picape. Se a bomba d'água falhar, você pode sentar no paralama, desparafusá-la com um conjunto básico de soquetes e substituí-la por cerca de $40. Não é necessário um scanner de diagnóstico da concessionária. Nenhuma autorização de software para casar a peça com o computador do veículo. É uma ferramenta mecânica que pertence inteiramente a você. Trate o chassi contra a ferrugem, troque o óleo no prazo e esta picape vai durar mais que a sua hipoteca. O número 2 na lista para sempre é a picape que assustou uma indústria inteira e a forçou à obsolescência programada. A picape Toyota do final dos anos 80 a meados dos anos 90, especificamente os modelos movidos pelo motor 4 cilindros 22RI. Antes da Toyota renomeá-la para Tacoma em 1995, ela era simplesmente chamada de Toyota Pickup. As que têm o 22RN sob o capô são atualmente as picapes compactas mais cobiçadas do planeta. Hoje, uma picape a diesel novinha em folha acenderá a luz de injeção e entrará em modo de segurança a 8 km/h, porque um sensor de fluido de escape a diesel detectou uma partícula de contaminação. Você acaba parado no acostamento esperando um guincho, porque o computador surtou por causa de um sensor de emissões. A Toyota 22RI é o oposto. É um motor mecânico com um sistema de injeção de combustível simples que simplesmente funciona. Essas picapes sobreviveram às zonas de guerra no Oriente Médio e cruzaram desertos com juntas de cabeçote queimadas. O 22RI não se importa com seus sentimentos e não precisa de permissão de um satélite para ligar. Não há telas sensíveis ao toque para descolar no sol. A caixa de transferência da tração 4x4 é engatada por uma alavanca de aço pesada no chão, e não por um dial eletrônico no painel que dá curto-circuito em tempo chuvoso.
A única coisa que mata essas picapes é a ferrugem no chassi. Se você mora na região do Cinto de Sal, onde usam sal nas estradas no inverno, e encontrar uma com chassi limpo, não pechinche. Pague o preço pedido, pegue o documento e guarde-a em um lugar seco. O número 3 na lista para sempre é para as pessoas que precisam puxar peso de verdade. Caminhões pesados modernos agora custam de 90 mil a mais de 100 mil dólares. Eles são estrangulados por equipamentos de emissões. Válvulas EGR recirculam fuligem do escape de volta para admissão e filtros DPF entopem e custam de 4 mil a 5 mil dólares para substituir. Carreteiros espertos e mecânicos que puxam peso de verdade todos os dias estão simplesmente ignorando os pátios de caminhões novos. Eles estão caçando as Dodge Ram 2500 e 3500 de 1994 a 1998. A razão é o que vive debaixo do capô, o motor diesel Cummins, 12 válvulas de 5.9L. Este motor é famoso por uma razão. É totalmente mecânico. Ele usa a bomba injetora Bosch P600, uma unidade mecânica sem módulo de controle eletrônico do motor para dar as ordens. Para fazer um Cummins 12 válvulas funcionar, você só precisa de combustível, ar e um único fio conectado ao solenoide de corte de combustível. Este é um motor para 1 milhão de milhas, 1,6 milhão de quilômetros. Você compra a picape uma vez. Você reconstrói ou troca a transmissão automática a cada algumas centenas de milhares de quilômetros, se necessário, e continua dirigindo. Essa é toda a filosofia de manutenção. Agora, o pessoal da concessionária vai rir de você por pagar de 15 mil a 20 mil dólares por uma picape de 30 anos com vidros de manivela e sem câmera de ré. Eles querem que você acredite que isso é um passo para trás. Mas vamos analisar os números da alternativa deles. Uma picape grande 2024 te coloca em um empréstimo de 80 mil dólares com juros de 7%. Você está pagando mais de 1.000 dólares por mês. Você está pagando um seguro caro de cobertura total porque o banco exige. Você está pagando assinaturas mensais por recursos que antes eram padrão e sua picape está gerando dados de direção que o fabricante vende para seguradoras e corretores de dados sem te dar um tostão. Quando você paga 15 mil dólares em dinheiro por uma Ford OBS ou um Cummins, 12 válvulas, o sangramento financeiro para no dia em que você assina o documento. Você tem um seguro barato, apenas de responsabilidade civil. Quando uma peça quebra, você a compra por 50 dólares na Autopeças e a instala você mesmo na garagem. Comprar uma picape limpa dos anos 90 não é nostalgia, é um ato financeiro calculado de autodefesa. A era da verdadeira propriedade veicular está sendo eliminada, mas as picapes da lista para sempre ainda estão por aí se você souber onde procurar. Nós cobrimos as falhas de engenharia e as táticas corporativas que a indústria automotiva não quer que você pense. Você já possui uma das picapes da lista para sempre? Qual é a quilometragem no seu odômetro analógico agora? Deixe nos comentários. Se você tem uma picape antiga e confiável na sua garagem, não a entregue na concessionária como parte do pagamento. É exatamente isso que eles querem. Mantenha a linha e faça o que fizer, não compre o plástico. Se esta análise da lista para sempre mudou a forma como você vê as picapes modernas na sua garagem, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desvendando a história mecânica e as táticas corporativas que eles tentaram enterrar. Proteja sua independência automotiva e mantenha seu ferro velho na estrada. O próximo tesouro do cofre será revelado em breve.